Olá, bom dia! O Imóvel Class TV começa agora. E no programa de hoje nós vamos dar dicas de como manter a sua casa da cidade segura durante o veraneio. No estúdio, vamos falar sobre condomínios fechados no litoral norte. Também vamos falar sobre segurança com a decoração de Natal. E na hora de mudar de casa, cuidado com os móveis e pertences. A nossa equipe acompanhou uma mudança do início ao fim. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. A época de veraneio está chegando e quem passa um longo período no litoral precisa fechar a casa da cidade por um tempo. O Imóvel Class TV foi atrás de dicas para deixar o seu lar seguro e preservado. Olá, hoje eu estou aqui para nós falarmos sobre um assunto bastante interessante e que pode ocasionar algumas preocupações lá na hora de sair em férias. Então, se fizer tudo organizadamente e algumas providências bem necessárias, a viagem vai ser completamente segura. A primeira dica é evitar de comentar com a vizinhança sobre essa saída, principalmente se ela for prolongada. O vizinho tem por hábito avisar outro vizinho, avisar outro, e isso pode ocasionar alguns transtornos, sim. O ideal é avisar algum parente ou algum amigo, uma pessoa de extrema confiança que possa ir lá na casa, abrir as janelas para arejar um pouco e as pessoas verem o movimento da residência. Uma dica também bem interessante é ceder a garagem para alguém que esteja precisando, de repente, no período, para ficar, se a pessoa mora em casa, um carro na garagem. Isso são atitudes simples que podem evitar bastante transtorno futuro. Outro lugar que precisa de muita atenção é a cozinha na hora da saída de férias. Então, férias, normalmente elas são programadas com alguma antecedência. Então, aqui tem uma que pode se tornar uma vilã na hora da saída de férias, que é a geladeira. O ideal é deixar a geladeira completamente vazia e um pouco aberta para evitar o cheiro, limpar, higienizar bem o eletrodoméstico e deixá-la vazia. Se sobrou alguns mantimentos no dia da viagem, dá para ceder ou levar para praia, enfim. Mas o ideal é a geladeira vazia e desligada da tomada. Janeiro e fevereiro é uma época de bastante temporais, né? Principalmente aqui no sul do Brasil. E pode sim ocasionar algum problema elétrico, enfim, e danificar o aparelho. Lixo, tem que remover o lixo. Cuidar para que, geralmente, o dia do lixo ele é pré-definido, enfim, ou leva ou remove, mas tira da casa todo o lixo, porque pode causar bastante problema. Uma coisa muito importante e que é um erro bastante comum é deixar alguma luz da casa acesa. Isso é um convite, deixar a luz 24 horas ligada pode trazer bastante problema para a pessoa. Então, passe pela casa e desligue absolutamente todas as luzes, todas as luzes. Um problema também muito comum é a campainha. Algumas pessoas mal intencionadas podem passar pela residência e apertar a campainha só para verificar se tem alguém em casa. Então é muito simples abrir a campainha, remover, puxar o fio que liga ela e deixá-la completamente desligada. Então não vai ter o barulho, a pessoa mal intencionada vai ficar na dúvida. Já que vai desligar a geladeira, que era o principal eletrodoméstico que precisava ser ligado, quer deixar desligado, pode desligar então todos os disjuntores da casa. Dessa maneira, além de evitar problemas, pode evitar também prejuízos financeiros de estragar algum eletrodoméstico por alguma oscilação de descarga elétrica. E lembre-se também que é muito importante fechar o registro da água e o registro do gás. E uma questão também muito importante que merece atenção é as correspondências. Afinal de contas,
a caixinha de correio cheia é sinal de ausência do proprietário. Converse com um familiar ou com algum amigo para que 1 ou 2 vezes por semana venha e remova todas as correspondências, providencie o pagamento e deixe sempre a caixa de correio vazia. Outra questão é a assinatura do jornal, que também merece uma atenção. Caso você não queira transferir a assinatura do jornal para o litoral, enfim, para o seu destino, peça suspensão por aquele período de férias. Isso evita também aquele acúmulo que é sinal que não tem ninguém em casa. E lembre-se que a organização das férias não é só planejar o destino, mas organizar a casa que fica, deixar ela prontinha para quando você voltar. E lembre-se, faz parte fechar todas as aberturas. Até a próxima! Bom, você viu aí como deixar sua casa segura na cidade antes de viajar. Muita gente que sai da cidade vai para o litoral e vai para condomínios fechados que viraram uma verdadeira febre no litoral norte gaúcho. Alguns especialistas do setor imobiliário garantem que as praias gaúchas não suportam mais esse tipo de empreendimento. Mas esse mercado não para de crescer e de conquistar novos adeptos. Muita gente, aliás, está migrando de casas individuais para esse tipo de empreendimento. Esse é o tema da minha entrevista de hoje, entrevista deste sábado, condomínios fechados. Conosco um especialista nesse assunto, Rudi Fork, arquiteto e proprietário da Fork Projetos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria começar lhe pedindo para nos contar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem na Fork desde 1976, e vocês acabaram se tornando uma referência nesse tipo de projeto, né? Bom, realmente, desde o ano 76, a gente está envolvido com uma série de projetos, sobretudo no litoral norte, digamos, do estado. E começaram, digamos, alguns empreendimentos a serem desenvolvidos num dos projetos iniciais que foi no Capão Novo, Posto 4. Houveram as primeiras experiências em termos de condomínios de unidades, acima de áreas menores, e no ano 80, por volta dos anos 80, começou, digamos, o primeiro projeto de um condomínio fechado nos moldes que nem hoje conhecemos. E nem se falava isso Nem nos se anos falava 80. nisso, realmente, naquela época nem se falava. Digamos, o tema de condomínios fechados é um tema já existente em outras regiões, em outros países, em outras realidades, e que foi, inclusive, aqui dentro do Brasil, no eixo Rio, São Paulo, já existiam, digamos, esse tipo de empreendimentos, mas aqui no nosso litoral especificamente, houve realmente um crescimento muito grande a partir de alguns fatores que coincidiram e levaram ao desenvolvimento desse tipo de empreendimento. Falta de segurança, um deles, não? Falta de segurança, com certeza, digamos. Sempre isso permeia todos os projetos de empreendimentos. O fator segurança é um fator muito importante. Mas, naquela época, digamos, o país estava passando por um período, digamos, de crise econômica razoavelmente grande. Então, o perfil de veraneio das famílias começou a mudar. Porque até então as famílias, pelo menos aqui no sul, iam em dezembro para a praia, ficava a família inteira e o pai, o chefe de família, vinha e... É verdade. Isso mudou, começou a mudar naquele período. Claro, naquela época ainda acontecia de que o pessoal de melhor poder aquisitivo, ele conseguia veranear junto com a família por um mês inteiro. Então, realmente, se veraneava em Santa Catarina, se veraneava no exterior, se veraneava em outros estados aqui do país. E, digamos, o uso do nosso litoral e do nosso litoral norte era, evidentemente, era de uso muito frequentado, muito alto, né? Porém, não com essa incidência, digamos, tão grande. Agora, arquiteto, a gente está falando dos anos 80, né? Hoje estamos em 2013.
Quantos condomínios o nosso litoral tem hoje? Bom, hoje devem ter próximos 32, 33 condomínios na região do litoral norte. Vocês fizeram um terço disso. Praticamente um pouco mais, talvez. E mais um terço daqui. E o que mudou do perfil dos condomínios naquela época para agora? Bom, naquela época os condomínios nasceram, digamos, um pouco como uma extensão, digamos, do que seria uma casa de praia convencional, com uma série de serviços e de benfeitorias maiores. Tipo existência de áreas esportivas, existência de clube social, digamos, a possibilidade de ter um convívio entre vizinhos e entre iguais, vamos chamar assim, entre aspas, muito maior. E fator muito importante, segurança, né? Naquela época a gente estava acostumado a ver de que os imóveis de litoral que tinham um uso basicamente de lazer, ocupados basicamente 2 até talvez 3 meses por ano, fechados durante o restante do ano, mas era muito comum ouvir de amigos, de vizinhos, comentários de que foi arrombado o meu imóvel, foi assaltado, foi incendiado, então existia um problema de segurança muito marcante, digamos. Condomínio, de alguma maneira, veio suprir, digamos, esse fator ou essa necessidade de garantir uma segurança maior. Isso baseado acima de algumas obras físicas, alguma existência de uma estrutura prevista e pensada para isso, seja através de muros, de portarias únicas, portarias fechadas, de equipes de pessoal de segurança, e que realmente terminaram, digamos, dando esse fator de segurança. Tá certo. Bom, a gente vai seguir daqui a pouquinho conversando com o arquiteto e proprietário da Fork Projetos, Rudi Fork. Estamos falando hoje sobre condomínios fechados no litoral norte. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Nesta época do ano, as luzes iluminam as cidades e trazem o espírito de Natal. Mas é preciso garantir a beleza dentro e fora de casa. Por isso, é preciso ficar atento à segurança. Nesta casa, na zona norte da capital, os enfeites de Natal estão por todos os lados e a família toma cuidado para evitar qualquer problema na parte elétrica. Todos os anos a gente revisa antes de instalar e o que está com problema a gente já descarta e substitui por novos, né? Sempre fazer uma revisão como se apresenta o plástico do soquete das lâmpadas, se não está ressecado, para não estar quebradiço, para também evitar acidentes, né, de choque ou de mesmo curto-circuito, né? Em primeiro lugar, é preciso conferir se a tensão das luzinhas é a mesma da casa. Não dá para ligar um enfeite 110 numa tomada 220, por exemplo. Outro cuidado é com os selos que certificam a qualidade do produto. Comprar as peças de boa procedência, recomendadas e que tenham, digamos, certificação do Inmetro, já é uma garantia que, se tudo for bem feito, que não venha a causar nenhum tipo de problema. Na hora de arrumar o pisca-pisca, deixe tudo desligado da tomada. E não toque nos enfeites elétricos se estiver com as mãos ou os pés molhados. Também evite ligar muita coisa na mesma tomada. Em primeiro lugar, nunca sobrecarregar uma tomada com várias ligações. Usar uma tomada para cada enfeite. Não fazer emendas nos fios. E, se possível, dar preferência à utilização dessas lâmpadas de LED. Elas não esquentam, são mais seguras do que as lâmpadas convencionais, têm menor possibilidade de risco. Outra dica é não deixar as lâmpadas perto de enfeites de papel ou plástico, porque eles podem esquentar demais e pegar fogo. Também evite deixar a iluminação natalina muito próxima da cortina, do tapete ou do sofá. Esses cuidados são seguidos por Dona Paula e pelos filhos, que há 30 anos repetem o mesmo ritual nesta época do ano: enfeitar a casa e o jardim.
A decoração chama a atenção da vizinhança, mas todas as luzes são desligadas antes da família dormir, para evitar qualquer acidente durante a madrugada. Eu me sinto muito feliz porque dá alegria para nós e para os outros também. Sem os enfeites de Natal, nós não parecemos que não é Natal. A minha entrevista deste sábado aqui no Imóvel Class TV é com o Rudi Fork, arquiteto e proprietário da Fork Projetos. Estamos falando sobre condomínios fechados. Arquiteto, o que hoje precisa um condomínio fechado para dar certo no litoral norte gaúcho, que não tem praia bonita, né? Bom, realmente esse é um defeito que a gente tem aqui no estado, né? Comparando com outras regiões. E que ajudou, talvez, impulsionou esse mercado, né, de alguma maneira. Mas, veja bem, no início dos condomínios, digamos, como tínhamos comentado, o fator segurança foi um fator importante. O fator, digamos, de novas levas de veranistas chegarem ao litoral e, basicamente, se radicar no eixo Atlântida, Xangri-Lá e tudo mais, trouxe, digamos, um novo mercado para este tipo de produto. Houve uma oferta inicial de um produto que naquele momento era diferenciado, era diferente, e que aliava, digamos, além de atender os quesitos de segurança, uma série de fatores como qualidade de vida, um ambiente mais agradável, digamos, de veraneio, aquela sensação de liberdade, digamos, que existia, o retorno a maneiras de veranear que foram perdidas ao longo do tempo, tipo crianças brincando na rua, relacionamento com vizinho, relacionamento com vizinhos, portas abertas das casas, tudo isso de alguma maneira se recuperou. Né? E isso aos poucos foi mostrando que a vida dentro de um condomínio passou a ser um ambiente desejável, digamos aí, pelo mercado em si. Né? Com isso houve proliferação de vários empreendimentos, uma oferta cada vez maior, digamos, para o mercado, com uma aceitação também bem interessante, digamos. Agora, a gente vê alguns condomínios que não deram certo. A gente vê, andando pela aquela região ali da Estrada do Mar, que a gente vê um condomínio próximo ao outro, tem alguns que parece que não evoluíram. Isso ocorre por quê? E eu lhe pergunto também, quando não dá certo um condomínio, tem solução? Tem como resgatar? Bom, veja bem, Lúcia, o desenvolvimento de um empreendimento com características de condomínio envolve uma equipe multidisciplinar muito grande. Né? A partir do próprio empreendedor, digamos, que inicialmente jamais faria um empreendimento desse vulto, sem pesquisas de mercado aprofundadas, sem ter uma noção muito clara do que o mercado solicita, de quais seriam os ingredientes, vamos chamar assim, que o empreendimento deve possuir, digamos, dificilmente acontecem lançamentos imobiliários dessas características. Também são processos lentos, são processos demorados. Então, há possibilidades de mudança de curso ao longo, digamos, do processo de execução de alguns empreendimentos. Mas esse mercado não está saturado, arquiteto? Não é muito condomínio? O nosso litoral tem estrutura, tem condições de receber? Mas eu te diria que houve um levantamento de uns 4 ou 5 anos atrás que indicou a possibilidade de até 15.000 unidades. Haveria falta de até 15.000 unidades no litoral norte. Isso foi sendo preenchido ao longo destes anos, mas continuamos ainda com um número muito grande, digamos, em termos de necessidades ou de mercado potencial para esse tipo de empreendimento. E o senhor vê a tendência de crescimento ainda nessa região e nesse setor? Eu te diria de que hoje os empreendimentos estão mais lentos em todas as suas etapas, desde as aprovações oficiais, né, necessárias, desde evidentemente uma oferta para o mercado de muito imóvel, como todo o mercado imobiliário,
passa por momentos melhores e por momentos mais de baixa entre aspas, digamos assim, né? Acredito que nestes momentos estamos num momento estabilizado. Estamos supondo que nos próximos 2, 3, 4 anos volte outra vez a ter um crescimento, essa curva volte a ter um crescimento em termos de mercado, né? Ok, agradeço demais a sua participação aqui no Imóvel Class TV. Isso, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Esse Rudi Fork, arquiteto e proprietário da Fork Projetos, nós conversamos hoje sobre condomínios fechados no litoral norte gaúcho. A gente vai a um rápido intervalo, mas antes você confere as informações do Minuto Cresci. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis realizou no final do ano mais uma rodada de entrega de credenciais. Mais de 200 profissionais receberam um número do Cresci. A Carol já aposta no aumento de negócios. Eu escolhi essa profissão porque tem muito a ver com o sonho, né? O sonho da casa própria, o sonho de todo brasileiro é ter uma casa, é ter um apartamento, é ter um canto. E então eu segui essa linha, vamos vender sonhos. Outro recém-formado é o Gustavo. Estou tendo bons ganhos e com certeza agora, com o Cresci em mãos, isso aí vai me ajudar muito até a crescer profissionalmente, né? Porque vai ser muito mais fácil para mim. E a Marisa já é aposentada, mas resolveu virar corretora para continuar trabalhando e ajudar quem está em busca da casa própria. Agora está bem em voga o mercado imobiliário, crescendo bastante, evoluindo. Então eu aproveitei a oportunidade de não ter mais vínculo nenhum empregatício, vou trabalhar como autônoma e eu acho que vou fazer bom trabalho e vou ficar feliz também. Fazer mudança dá muito trabalho, né? É preciso ter cuidado no armazenamento para que nada se perca ou se quebre. Os repórteres Felipe Peixoto e Glaucio Oliveira acompanharam uma mudança e trazem os detalhes agora para você. Normalmente a pessoa não está preparada, né? Ela acha que é só chegar, carregar e colocar as coisas dentro do caminhão. Uma dica principal que eu digo, a pessoa deve embalar as coisas de uso pessoal, né? O pessoal vai embalar louças, panelas, utensílios, material de decoração, né? Inclusive as roupas de cabide, nosso pessoal leva cabideiras e coloca diretamente ali para evitar, facilitar, né? A gente disponibiliza antes material, já entrega para o pessoal antes para o cliente, caixas de papelão, material de embalagem e sacos plásticos para roupa. Então tudo que for de uso pessoal, que for mais íntimo, o pessoal já deixa embalado. Quando o nosso pessoal chega, eles vão finalizar a embalagem, reembalar, vamos dizer assim, né? Mas o pessoal embalando, eles já vão saber onde está cada coisa que ele embalou. Sempre separar a parte de documentos ali, para precaução de lá no destino ele precisar de algum documento, algumas dicas que seria interessante aí nessa parte de iniciar a mudança. A parte de roupas, elas podem separar aí os itens que ela vai precisar da sua vontade para fazer a sua própria embalagem, né? E a parte de sensíveis, cristais, louças, é ideal deixar para a empresa de mudança que está acostumada para esse tipo de serviço. Nós desmontamos todos os móveis, né? Embalamos com plástico bolha, papelão ondulado. Todos os móveis são revestidos dentro do caminhão também com manta de algodão, né? Os caminhões são todos acolchoados para evitar de ir batendo, né? Quando chega na descarga, a gente vai montar tudo, colocar em ordem em cada cômodo conforme o cliente determinar. Tem muitos móveis até que vão por içamento, né, que a gente chama, que vão por corda, conforme os acessos nos prédios. Por isso, antes de realmente fechar o transporte, a gente manda um consultor na residência do cliente que avalia as dimensões, os acessos de origem e destino. A geladeira é um dos itens que é importante se ter precaução de desligar ela um dia antes, né, que é para secar, esvaziar ela totalmente, para que ela não gere mofo nesse percurso que ela vai ficar sem uso, né? Então, e depois lá no destino,
O ideal é que quando ela seja colocada no local de novo uso, que ela seja guardada aí de 6 a 8 horas para que ela realmente esteja preparada para a nova função. Né? Esse movimento do percurso pode se misturar o óleo, o gás da geladeira, e o ideal é que esse óleo ele sente para depois ele se apropriar da nova instalação dela no destino. Né? Nós temos aqui o colchão, que é indicado que a gente não transporte, não dobre ele para ser transportado. Então a gente tem uma embalagem apropriada para ter toda a total segurança da embalagem e integridade desse item. Né? Nós temos também a parte de identificação dos itens, que no caso aqui, sapatos, que é do quarto do casal, vai facilitar esse trabalho lá na hora de localizar no seu destino. Então, é um tipo de situações que são interessantes, né? A parte de frágeis, é ideal que você coloque lá, identificando o frágil, alguma coisa que você não queira ir na mudança, que identifique, não leve, não embale. Então, são algumas dicas interessantes aí para facilitar o seu dia a dia na nova morada lá. O programa de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!